Napoleão e o Rebelde, né, de Marcelo Simonetta e Noga Arica. Dois historiadores italianos, um casal, na verdade, que tiveram acesso a uma extensa, super completa documentação de correspondências pessoais do irmão mais novo de Napoleão Bonaparte, Lucien Bonaparte. Tá? Lucien não era o caçula, tá? Ele era mais novo que Napoleão. Napoleão II, irmão, né, o José, mais velho, Napoleão II, Lucião III, e aí vem a Elisa, primeira menina, depois o Luiz, depois a Caroline, depois o Jerome. Tá? Então, esse livro, ele não é o típico livro de Napoleão que você vai encontrar, né, que você vai ler. Muita gente já pediu aqui no canal para a gente falar mais sobre Napoleão Bonaparte e toda a era napoleônica na França. Bom, pela primeira vez eu estou falando disso. E esse livro aqui, ele não é bem aquele livro que você acha, né, nas livrarias sobre Napoleão Bonaparte, as campanhas militares de Napoleão Bonaparte. Tem bons livros em português sobre isso. E aí, em inglês, você vai achar uma infinidade muito maior assim de livros sobre as campanhas militares de Napoleão. Eu tenho alguns aqui em inglês, inclusive especializados, por exemplo, em Austerlitz, especializados na Ibéria, né, ou na Rússia em particular. Esse da Rússia é bem grandão. Mas esse livro aqui, ele lida com um aspecto mais difícil de se encontrar, né, em literatura em português especialmente, que são os bastidores da era napoleônica. E principalmente os dramas familiares, as relações familiares de Bonaparte com o restante de sua família. E principalmente, né, com o Lucien Bonaparte. Vamos pôr a foto dele aí mais próxima para vocês verem. Lucien Bonaparte. Creio que ele era aí 6 anos mais novo que Napoleão, tá? Mas por que Lucien merece um livro só para ele? Porque ele é o rebelde mesmo. Ele tá aqui, ó, o rebelde. Por quê? Porque ele é rebelde. Porque Bonaparte colocou toda a família dele, para controlar países e territórios, para se tornarem reis, né, rainhas, príncipes e princesas. E Lucien foi o único que não quis participar disso. Na verdade, ele saiu da França, né, meio que rompeu com Bonaparte, por diversas razões que eu vou falar aqui, mas ele nunca quis abandonar as raízes republicanas do pensamento dele. Por quê? Você vai ver nessa obra aqui, eu já vou começar a elogiar, né, o trabalho do Simonetta, porque é realmente um fruto de um trabalho apaixonado. Você percebe que o Simonetta e a esposa dele, a Arica, estiveram mergulhados mesmo nessa pesquisa, né, para gerar esse livro aqui, naqueles documentos que eles tiveram acesso. Esses documentos foram preservados por uma das filhas mais novas de Lucien Bonaparte e sua esposa, Alexandrine Bonaparte, né? Então, isso passou de geração a geração e ainda está lá numa mansão lá na Itália, 100% preservado. Então é um tesouro historiográfico que você vai ter acesso aqui, né? Mas esse livro, o que ele descreve, então? Ele descreve, primeiramente, assim, a vida de Lucien Bonaparte, mas contrastada com a linha do tempo da era napoleônica. Então, você vai ver Napoleão Bonaparte como um personagem recorrente, um personagem secundário, mas recorrente nessa história aqui, tá? E é um cara que vai ter, sim, uma importância fundamental para tudo isso aqui,
E você vai conhecer um lado de Napoleão Bonaparte que normalmente é excluído das biografias. Porque as biografias do Bonaparte e as grandes obras que lidam com o período bonapartista na França e também as guerras napoleônicas, falam do quê? Falam da habilidade política, né, e dos feitos políticos de Bonaparte, o código napoleônico, né, o que é o código de leis, as reformas que ele empreendeu em Paris, né, a consolidação da queda dos Bourbon na coroa da França, tudo isso é muito falado nas biografias. E também, claro, óbvio, os feitos militares de Napoleão, as campanhas militares de Napoleão, e você vai encontrar livros, inclusive, especializados em história militar, por exemplo, livros da Bibliex, que lidam com aspectos bem peculiares, militares, da vida de Napoleão Bonaparte. Tem um livro excelente, que foi recentemente lançado aí pela Bibliex, que lida exatamente com isso, tá? Napoleão no campo de batalha. Quem quiser já anota aí. Então, esse livro aqui ele fala de um outro aspecto, como eu falei. É um mergulho nas intrigas da corte napoleônica. Se você quer conhecer um outro lado, se você quer conhecer assim aquele aspecto mais humano da dinastia dos Bonaparte, se você quer conhecer aquele lado mais realmente mais sórdido, né? De quem ficou com quem, de quem tinha interesse em alguém, o porquê dessas relações todas. Isso aqui é um prato cheio. Eu acho que em português talvez seja um dos únicos aí. Né? Eu não conheço, não li nenhum outro livro em português que lide com a história nesse tom. Tá? E Lucien Bonaparte, a primeira parte do livro, que inclusive é o capítulo mais longo, lida com a juventude dele. Ele, lá na Córcega, né, para você, não sei, talvez tenha alguém que está me escutando aqui e não saiba disso. Napoleão Bonaparte nasceu na Córcega, que é uma ilha que fica ao sul da França, ali no Mediterrâneo. Hoje é parte da França. Na época que ele nasceu, ainda não era formalmente parte da França. Historicamente, a ilha era alvo de disputa entre a França e a Itália, e inclusive a família Bonaparte era de origem étnica bem carregada italiana, tá? Na verdade, o sobrenome original era Buonaparte, né? Que é um sobrenome italiano, tá? Depois, com o domínio francês da ilha, o pai dos Bonaparte, o patriarca, o Carlo Bonaparte, uma figura também fantástica, ele adaptou o nome da família, trabalhou junto com o governo monárquico do Luís XVI, tá? Para aumentar o prestígio da família. Então ele conseguiu fazer dos Bonaparte, uma vez que a Córcega foi absorvida pela França, ainda monárquica, ele conseguiu fazer dos Bonaparte uma pequena família nobre. Conseguiu colocar os Bonaparte como parte da nobreza no grauzinho mais baixo, no degrauzinho mais baixo da escada. E aí, por conta disso, os filhos dele tiveram acesso à educação nas melhores instituições. O José, por exemplo, creio eu que deveria se tornar, não estou certo agora, mas o José eu creio que deveria se tornar um sacerdote, né? E o Napoleão foi estudar na escola militar. Napoleão, inclusive, em outros livros que eu já li dele, ele tinha um ranço absurdo dos filhos da alta corte, né, que eram os colegas dele, que caçoavam dele. Primeiro porque ele era da ilha, que ele era novo, que ele era de uma origem nobre baixa, e também por conta do sotaque dele, que Bonaparte estava aprendendo a falar francês. Ele falava italiano. Tá? Então, Lucien também foi enviado a princípio para estudar na escola católica, para se tornar um padre, né, para se tornar um sacerdote. Isso na época era negócio para a família, porque Roma, a igreja católica em Roma detinha terras, né, os estados papais.
Então, fazer parte ali do exército do Papa, né, por assim dizer, não é exército militar mesmo, das forças do Papa, era algo prestigioso, muito prestigioso, diga-se de passagem. E a gente segue isso, a gente percebe, né, que o Lucien, desde o começo da vida dele, ele foi iniciado ainda na juventude, ele era um sujeito de opiniões muito fortes. Ele tinha concepções políticas, sociais muito bem desenhadas. Claro que ele foi aprendendo isso com o Paoli, né, que tinha sido aliado do seu pai durante algum tempo, nessa época aí, já estava exilado na Inglaterra, né, que era um líder nacionalista corso, o Paoli. E posteriormente esse cara até volta para Córcega e se torna como se fosse um mentor do Lucien, né? E toda a concepção de republicanismo do Lucien é muito arraigada, cara, porque ele, ao contrário de Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte era um sujeito extremamente inteligente desde a juventude, porém, Napoleão Bonaparte nunca foi bom de discurso, ele nunca foi bom de arrebatação, ele não era o cara das multidões, né? Tinha outros talentos excelentes, mas ele nunca foi o cara das multidões. Lucien era o cara das multidões, esse cara sabia falar. E Lucien Bonaparte, ele é enviado, né, pela família, o pai dele morre cedo ainda, o Carlo Bonaparte, e o Lucien ele é enviado para fazer parte de diversos parlamentos nos anos imediatamente posteriores à Revolução. A Revolução acontece em 1789, tá? 1789 acontece a Revolução. E aí, né, sobe ao poder Maximilien Robespierre, um dos maiores, digamos, das mentes mais criminosas da segunda metade do século XVIII, né? Assim, um cara que levou a cabo uma campanha de terror, levou a cabo uma campanha de assassínio imensa, né? Gigantesca, que acabou sendo concluída com a própria cabeça dele rolando na guilhotina, né? Aí vamos fazer um parêntesezinho. Guilhotina. Pessoal que fala aí, o rei manda povo para guilhotina. Não, a guilhotina é uma invenção da República. A guilhotina é uma invenção da Revolução Francesa. A monarquia francesa não usava guilhotina. A guilhotina era como se fosse um machado para uso em massa, né? Para assassinatos em massa, para condenações penais máximas em massa. Antigamente, né, quando se tinha ali uma condenação, né, à morte, tinha o executor que usava um machadão, né? Um machadão que cortava a cabeça da pessoa ali. Mas um médico francês, Dr. Guillotin, né, também pensando em humanizar a morte dos opositores políticos. Por quê? Porque a guilhotina era um corte, aquele corte, né, daquela propaganda de faca tramontina, né, o corte rápido. Então, era um corte tão rápido e que poderia poupar sofrimento. Que é um golpe que não errava também, né? O cara do machado podia errar o corte. A guilhotina não tem como errar. Ela trabalha numa guia. Então, inclusive é o mesmo preceito, né, do doutor Gatling, né, Richard Gatling, que inventou a metralhadora, porque aqueles ferimentos à bala, né, de arma lenta, né, eram muito dolorosos, porque infeccionava. Aí o Gatling disse: vou inventar uma arma que mata rápido, a metralhadora. Então é o mesmo princípio, né? Quer entender esse negócio do Gatling? Dá uma olhada no vídeo que a gente tem aqui do Richard Gatling. Você vai gostar. Então, o Lucien Bonaparte, ele, então, vai angariando simpatias ainda muito jovem, por conta dessa habilidade de falar, né? Essa habilidade de discursar para multidões, e ele vai para a própria França, ele vai participar de parlamentos cada vez mais importantes, né? E ao mesmo tempo, o terror na França, né, que é a guilhotinada sequencial de muita gente, e gente assim que
na real, não tinha nada a ver com oposição, era realmente uma caça às bruxas, era uma perseguição a qualquer um que fosse suspeito de falar contra a revolução. Era o que o Robespierre estava fazendo. E o Robespierre, no fim das contas, foi guilhotinado também, por último, encerrando o terror, né? E aí, quando encerra o terror, cara, a França tá sem cabeça, né? Quase que literalmente. A França tá sem cabeça. Quem é que vai chefiar isso aqui? E aí existe lá o governo, né, da Assembleia dos 500, né, a Assembleia dos 500, que são 500 deputados ali, que é um legislativo, vamos dizer assim, que vai resolver tudo, vai liderar o país. Mas você imagina um país com 500 pessoas debatendo tudo que tem que ocorrer. Né? É uma grande porcaria, né? É um deadlock eterno para se conseguir realmente implementar alguma coisa. E a França, né, naquele estado que ela estava, como um país revolucionário que tinha matado, guilhotinado seus reis, Luís XVI e Maria Antonieta, era mal visto na Europa e problemas de segurança de fronteira eram realmente urgentes. Napoleão Bonaparte, que ainda era um oficial assim sem comando, recebeu lá a incumbência de estabilizar a frente de batalha na Itália, né? Teve sucesso, o prestígio dele subiu, ele falou, então vou continuar e vou chegar a Suez, né? Vou chegar a divisa ali, vou chegar ao Oriente Médio e vou fazer uma grande devassa, né, nos domínios britânicos e naquela área do Mediterrâneo. Né? Então, quando eu falo Suez, claro que o canal de Suez não existia na época ainda. Inclusive, começa-se a pensar no canal de Suez nessa época aí da invasão de Bonaparte ao Egito. Né? Então, o Bonaparte, ele tem um final mal sucedido para essa campanha, embora o começo é bem sucedido, mas o final é mal sucedido. Ele volta para a França em 1799 e lá em novembro de 1799 ele faz uma conspiração com alguns agentes poderosos do governo da França que não aguentavam mais aquele deadlock dos 500, né? Que é a questão por exemplo, do Fouché, chefe de polícia, Talleyrand, que é o ministro de Relações Exteriores, uma espécie de chanceler, né? Thiers, e também, particularmente, quem? Aqui, ó, o irmãozinho dele, o Lucien Bonaparte, tá? Lucien Bonaparte tem um papel fundamental para o sucesso do golpe de Estado de Napoleão Bonaparte, chamado 18 Brumário, em novembro de 1799. Né? Porque foi Lucien Bonaparte que engendrou ali a troca do local das reuniões, né, para um local mais afastado, fora de Paris, e ele controlou ali a multidão, né, os parlamentares ali todos eriçados, porque eles estavam naquele dia discutindo qual seria a punição de Napoleão Bonaparte, qual seria a sentença de Napoleão Bonaparte, né, por aquela campanha mal sucedida. E o Lucien Bonaparte, o Napoleão Bonaparte, então, ele fica impaciente pelo resultado daquela reunião que estava demorando. Então ele invade o recinto do parlamento. Claro que isso aí, porra, na hora que ele invadiu o recinto do parlamento, botando o dedo na cara de todo mundo lá, o pessoal do parlamento ficou mordido com ele, né? Ficou assim, completamente aturdido com aquela figura que estava sendo julgada e estava entrando lá, tirando satisfação, querendo satisfação. E aí as coisas chegaram a um ponto de descontrole, né? O Napoleão estava sendo expulso de dentro da Assembleia, né? E foi quando Lucien Bonaparte, então, toma aquela famosa ação, né, de pegar a espada e pôr no coração de Bonaparte, de Napoleão Bonaparte, e dizer: se meu irmão algum dia levantar um dedo contra a França e a Revolução, eu serei o primeiro a trespassar o coração dele. Ele faz isso diante dos soldados que estão lá ainda assim, sem saber o que fazer. Porra, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que respeitar o parlamento, mas o general tá mandando. Então,
Nesse momento, cara, com essa ação de Lucien Bonaparte, os soldados, então, tomam o lado de Napoleão Bonaparte, né, acatam as ordens dele, entra lá dentro, põe a arma na cara de todo mundo e fala assim, vamos votar esse negócio aqui. E aí eles votam por nomear Napoleão Bonaparte primeiro cônsul da França, cônsul vitalício da França, né? Então, Napoleão Bonaparte se torna o cônsul vitalício da França. E aí começa toda a história da era napoleônica, né? Então, é a partir desse ponto aí que Napoleão atinge o poder supremo na França. Claro que logo depois disso, alguns anos depois, 1804, 5 anos depois, ele vai se declarar imperador, né? Mas como primeiro cônsul, ele já era o bambambam, ele já era o mandatário. Enfim. Lucien Bonaparte, então, ele é nomeado ministro do interior da França, ministro do interior, para tomar conta do país, né? E como ministro do interior, o Lucien, ele não é muito bem sucedido não, cara. Ele angaria muita inveja e angaria muita antipatia de caras poderosos no regime do Bonaparte, particularmente o Fouché, né? Que é o chefe de polícia, tá? Então Fouché, ele persegue o Lucien com seus agentes, com relatórios de inteligência, e vai fazer da vida dele um inferno. Tá? Então, é coisa de um ano que Lucien Bonaparte fica na pasta, e posteriormente ele é demitido da pasta. E nisso, ele já angaria uma antipatia do irmão dele. Angaria uma antipatia de Napoleão Bonaparte. Dessa antipatia aí vai surgir então uma solução que vai, digamos, resolver a situação da inimizade entre os dois, com Napoleão Bonaparte nomeando Lucien para a embaixada francesa na Espanha. Então, Lucien Bonaparte parte para Madrid para ser o embaixador francês em Madrid. E lá em Madrid ele vai acabar se tornando uma ponte direta entre Paris e a realeza espanhola. Ele vai aproximar os dois países. Nesse papel, né, de diplomata, o Lucien Bonaparte se mostra realmente bem mais eficaz do que na pasta de Ministério do Interior, né? E ele negocia, inclusive, tratados importantes que vão ter impacto na história mundial, né? Por exemplo, é Lucien Bonaparte que negocia o retorno da Louisiana para o controle francês na América, porque a Louisiana, né, uma grande parte da América, se você pegar o mapa aí na época você vai ver, a Louisiana era uma imensa província que cortava a América do Norte, né, de norte ao sul, e desde, né, a decorrência da Guerra dos 7 Anos, ela vinha sendo controlada pela Espanha. E nesse caso, o Lucien Bonaparte é o cara que faz todo o ajuste, né, diplomático para que a Espanha ceda novamente a Louisiana para a França. Né? E isso aí vai resultar em quê? Vai resultar na decisão de Napoleão Bonaparte de vender a Louisiana para o governo americano, né? Expandindo o território dos Estados Unidos no continente. Bom, ele fica lá na Espanha durante um bom tempo, né? Ele vai retornar novamente, creio que mais de um ano depois, para a França. E nesse ponto aí, o Lucien já consegue angariar uma riqueza muito grande, porque ele tem uma simpatia tão grande da corte espanhola que ele ganha um saco de diamantes brasileiros. Tá? Um saco de diamantes brasileiros. Saco mesmo, os caras dão um saco de diamante para ele. Diamante bruto. Ou seja, não é aquela coisa bonita de se ver, né? Mas é uma pedra bruta, tá? Diamante que provavelmente saiu de Minas Gerais, saiu daqui de Minas Gerais. Lá da área de Diamantina, enfim, do interior do estado aqui. Esses diamantes ele avalia como cerca de 2 milhões de francos, que é uma dinheirama, né? Então o Lucien, com esse dinheiro, ele consegue começar a
fazer a vida dele como grande amante das artes. Amante das artes. Ele, até o resto da vida dele, todinho, até a morte dele, ele é reconhecido como um patrono das ciências e patrono das artes. Lucien Bonaparte, então, ele fica viúvo nessa época, a primeira esposa dele vai falecer, de uma doença simples ali, vai falecer, e depois disso, o Lucien vai passar um tempo viúvo, ele fica realmente para baixo, ele gostava da esposa dele, de verdade, não era aquele casamento arranjado, conheceu ela muito jovem, inclusive, ele tinha 2 filhas com essa moça, era uma moça simples, essa moça faleceu numa propriedade que ele tinha comprado, chamada de Le Plessis, e nesse caso aí, o Lucien Bonaparte, então, ele vai sofrer uma mudança na mentalidade dele. Lucien sempre foi um cara muito festeiro, sabe? Gostava muito de mulher, mulherengo, sabe? Mas a morte da esposa dele meio que vira uma chave na cabeça dele. Ele, inclusive, tinha um caso com a marquesa espanhola. Essa mulher fica viúva, ela era um pouco mais velha que ele, essa mulher fica viúva, e ele gosta dessa mulher, essa mulher gosta dele, e eles estão tensionando em se encontrar, sabe, para poder, sei lá, se casarem, inclusive, quando ele vai numa recepção, num almoço, na propriedade de um amigo dele, e nessa propriedade está lá uma hóspede também, que é uma mulher que se chama Alexandrine. E a Alexandrine era uma mulher cuja beleza já era falada, né? O próprio Napoleão Bonaparte conheceu ela numa festa e elogiou a beleza dela. E essa mulher simplesmente encanta o Lucien, encanta. Ele começa a falar dela, né? Começa a falar dela em termos poéticos, né? Assim, mesmo sem nunca ter tocado nela. E ela corresponde, cara. É aquele negócio sintonizado ali que os dois se encaixam e tudo dá certo, né? Ela já tinha uma filha, né? Ela era casada, inclusive, mas o marido dela era mais velho e estava morando no Haiti, né? E o marido dela morre de febre amarela lá no Haiti. Ela fica viúva e o Lucien, então, propõe casamento para ela. Aí eles se casam pro ódio de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte fica mordido. Nunca mais tem a mesma relação com Lucien. Porque Napoleão quer casar os irmãos dele com a realeza europeia para poder transformar a dinastia Bonaparte na dona da Europa. E ele tem, sabe, expectativas imensas pro Lucien. Imensas. Só que o Lucien bate o pé firme e resiste a todas as tentativas de Napoleão Bonaparte de separá-lo, de fazê-lo divorciar-se de sua esposa para que ele fosse casado, então, com uma rainha europeia, com uma princesa europeia. Isso aí, cara, pro Napoleão representa uma traição do mais alto nível. Ele expulsa Lucien da França, Lucien vai para a Itália, para os estados papais, ele tinha uma boa relação com o Papa, e lá ele vai se estabelecer. Mas, cara, nos anos seguintes a isso, 1804 para frente, né, depois que Napoleão se coroa imperador, inclusive, é uma pressão psicológica em cima do Lucien para que ele se divorcie ininterrupta, sabe? Então as coisas vão acontecendo até o ápice do poder do Napoleão Bonaparte, ele tá lá martelando a figura do Lucien para que o Lucien se divorcie da mulher, da Alexandrine. E ele nunca se divorcia, inclusive eles têm uma pancada de filhos juntos, muitos filhos, né? Então esses filhos todos, eles são criados pela família, pelos dois ali dentro, né, na Itália. E, cara, as coisas vão degringolando pro Napoleão Bonaparte, né, pro Império, e o Império vai sendo minado. E em 1814 ele vai para Elba, né, ele é expulso da França, vai para Elba,
mas em questão de 10 meses, começo de 1815, Napoleão volta de Elba e reassume o poder máximo na França por 100 dias, e lá ele leva, né, mais uma vez o Estado francês ao choque com a Europa. Lucien Bonaparte, ele tem uma participação nisso, porque ele se reúne com Napoleão, né, nesses últimos dias dele, mas aí na fatídica batalha de Waterloo, Napoleão perde para forças prussianas e inglesas e é forçado ao exílio em Santa Helena. Essa parte eu sei que, assim, boa parte de vocês já conhece, boa parte de vocês já tem noção da história básica de Napoleão. E o que eu falei aqui, né, não mata de forma alguma a preciosidade do texto desse livro aqui, porque eu não falei nada, né, quase não falei nada do conteúdo das cartas, né, porque o Lucien, muito bom de escrita, ele descreve o que aconteceu nos encontros com Bonaparte, frase a frase, como se fosse um roteiro de filme. Então você tem o que Napoleão falou, o que ele falou, o que José falou, o que Napoleão falou, o que ele retrucou. Dessa forma. Então você vai realmente, como eu falei, fazer um mergulho em outra faceta da vida dos Bonaparte. Tá? Num âmbito mais pessoal, num âmbito mais humano. Alto nível político, sim, mas ao mesmo tempo bastante humano. E aí então fica a minha dica para quem quiser iniciar essa leitura aqui, nunca leu nada sobre Bonaparte, pode ser que você não se perca, tá? Eu recomendaria você pelo menos ver algum vídeo da linha do tempo geral de Napoleão Bonaparte antes de ler, para você saber onde você está começando, para onde você vai. Mas quem já leu, quem já conhece isso aí, cara, isso aqui é um divertimento, tá? É um divertimento. Principalmente a segunda metade do livro, eu diria, ou, digamos, os 2/3 finais, são bem gostosos de ler porque eles se apoiam muito nas correspondências. Então fica aquela narrativa mais pé no chão, né? Mais pessoal, não daquele âmbito bem grande europeu geopolítico. Tá? Então tá aqui, ó, Napoleão e o Rebelde. Link para você comprar, tá aqui embaixo também. Fica a dica porque eu acho que é um bom livro. Não é o livro de guerras, tá? Não é um livro de história militar, tá bom? Não é. Mas é um livro sobre a era napoleônica que você pode ter curiosidade de ler. Eu adquiri esse livro sem muita expectativa, acabei gostando muito, acabei de ler ele, inclusive, ontem, e tô aqui fazendo minha recomendação para vocês, tá? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, não esquece de dar um joinha pra gente aí em agradecimento, e como sempre, se inscreve na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.